Shalom, shalom, bom dia, bom dia. Bom dia, mulher de Deus. Bom dia, mulher sábia. Bom dia, mulher posicionada. Vamos para mais uma live poderosa. Estamos já finalizando o mês de março, porém, biblicamente, hoje é o primeiro dia do mês de Nissan. Um novo ano bíblico, um novo tempo profético sobre o seu casamento, sobre a sua casa, sobre a sua vida, em nome de Jesus. E hoje é dia de libertação, aleluia. Dia de libertação para você, dia de libertação para sua casa. Comece a clamar por libertação. Esse tempo é um tempo extremamente profético e você precisa se posicionar nessa verdade, em nome de Jesus. Seja muito bem-vinda, você que está ao vivo, você que está vendo a gravação dessa live. Clame por libertação, continue, seja intencional. Entenda o significado espiritual desse mês, um mês profético, um tempo profético. Um novo portal se abre pela libertação do seu casamento. E você precisa se posicionar adequadamente, sabendo como orar, como vai reagir no mundo espiritual, contra quem você vai lutar, que é para poder você ter êxito no seu casamento, na sua história, em nome de Jesus. Vamos orar consagrando ao Senhor essa live, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Pai, nós estamos aqui, meu Senhor, mais uma vez, mais um dia, mais uma live. Nós queremos receber uma porção dobrada do Senhor nesse dia, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós tomamos posse de todas as bênçãos, Senhor, desse dia, desse primeiro dia, meu Pai, do mês de Nissan. Tomamos posse de todas as bênçãos em nome do Senhor Jesus. Esse novo tempo, esse novo portal que se abre, as bênçãos que são declaradas, Pai, à tribo de Judá, nós tomamos posse em nome do Senhor Jesus. Queremos agora, meu Pai amado, pedir perdão ao Senhor por todos os pecados cometidos. Nos enche da tua graça, do teu favor, da tua misericórdia. Nos cobre com o teu sangue, libera os teus anjos de guerra neste dia, Pai, em nome de Jesus. Nesse momento eu peço que os teus anjos estejam visitando agora cada casa, entrando, meu Senhor amado, nas situações mais impossíveis, para que assim, meu Senhor, os mares sejam abertos e a libertação completa aconteça em nome do Senhor Jesus. Vem libertar essa mulher, Pai, liberta, meu Senhor amado, esse homem, liberta esse casamento, libera, meu Pai, uma unção, Pai, de vida, de um novo tempo, de novos cânticos para a glória e para a honra do teu nome. Vai visitando cada área da vida, Senhor, de cada pessoa, em nome de Jesus Cristo, e vai transformando. Liberta esse marido, meu Senhor, liberta, meu Senhor, tira este homem do Egito, em nome de Jesus Cristo. Liberta esse casamento das sequelas do Egito, em nome de Jesus Cristo. Eu libero nesse tempo, Senhor, nesse dia, nessa live, em nome de Jesus, eu libero novos decretos do céu, Senhor, em que haverá transformação, em que haverá riqueza, em que haverá uma nova alimentação. Ó Deus, o teu povo não mais comerá pepino, mas comerá nos banquetes reais, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro isso, Pai Santo, em nome de Jesus, porque eu creio que tu és o Deus que liberta. Liberta, Senhor, liberta, traz libertação sobre os casamentos, em nome de Jesus. Apaga, Senhor, todo o trauma que ficou do Egito, em nome de Jesus, e da vitória ao teu povo. Eu libero agora, Pai Santo, as tuas bênçãos, e lançamos agora perante o Senhor, Pai amado, as nossas vidas. Nos lançamos em adoração. Somente tu és digno de ser adorado, Senhor. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo é esse Deus. Levantamos as nossas vozes para levantar um altar de adoração na nossa casa, para a glória do teu nome, declarando que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Esse é o nosso Deus, o Deus grande, forte, poderoso na batalha. Te louvamos, Pai, por tudo e consagramos a ti essa live. Fala conosco em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia, aleluia. Seja livre em nome de Jesus. Receba a libertação hoje no seu casamento em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom dia, Simone, a paz do Senhor, minha amada. Deus te abençoe poderosamente. Sejam todas bem-vindas em nome de Jesus. Vamos, porque vamos precisar correr. Eu vou precisar correr aqui, porque hoje eu tenho um compromisso na igreja daqui a pouquinho, e eu não quero perder também essa bênção
por nada. Aleluia. Louvado, exaltado seja o nome do nosso Deus. Vamos levantar altares de adoração ao Senhor durante todo esse dia, em nome de Jesus. Amadas, o título, o tema da live de hoje é Do Egito à Terra Prometida, libertação no casamento. E o desafio que eu já faço para você aqui hoje é para que você faça uma oração de guerra para quebrar todo o jugo espiritual que tem tentado manter seu casamento preso ao Egito da escravidão emocional, financeira, sexual, espiritual, todo tipo de escravidão que você detectar que ainda existe sequelas do Egito. Então você vai orar quebrando todo esse jugo espiritual em nome de Jesus. E a melhor parte está aqui, ó. Você vai escrever o capítulo 15, o versículo 15 do capítulo 24. Ou seja, você vai escrever Josué 24:15. E aí você vai declarar esse versículo. E você vai colocar a escrita desse versículo em um lugar visível para você lembrar que você e a sua família pertencem ao Senhor. Você pode colocar na sua geladeira, na porta da geladeira, na porta do seu quarto, na parede, aonde você mais frequentar, na parede do espelho, aonde você vai colocar, né, o espelho ali onde está, na parede, no banheiro, aonde você desejar, o local onde você mais frequenta, para que você não esqueça de ser profético. E todas as vezes que os seus olhos baterem naquela escrita lá, você declara isso com fé, em nome de Jesus. E o que é que diz nesse versículo? É o versículo chave da live também. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tome essa decisão e declare isso em nome de Jesus. Amadas, eu quero já introduzir aqui a live dizendo para você que é tempo de sair do Egito. É tempo de sair do Egito e tirar o Egito de dentro de você. Então, o Egito não pode ficar perseguindo o seu casamento. Hoje é um dia profético. Hoje, você sabia? Você talvez não viu a live ontem, talvez você esteja ainda aí um pouco desatenta, mas hoje é o primeiro dia de Nissan, ou seja, Nissan é o primeiro mês do calendário bíblico, glória a Deus, e não é apenas o primeiro mês, é também mais um ano novo. Então tem portais espirituais abertos do Eterno, tem liberação profética, não é apenas um mês que mudou, não, todo mês, quando muda um mês, são portais espirituais que são abertos, e você tem que aproveitar as bênçãos que são liberadas naquele portal, porque hoje um novo fruto está sendo liberado sobre a terra para o mês todo. Você vai se alimentar desse fruto o mês todo. Então aqui é um começo de um novo tempo espiritual, um tempo de restauração, um tempo de libertação. Nissan significa início dos milagres. E esse mês marca exatamente a libertação do povo de Deus lá do Egito. Então, assim como Deus tirou Israel da escravidão com mão forte, Ele quer tirar o seu casamento de toda forma de opressão. E Ele quer levar o seu casamento à terra prometida. Aleluia. Agora preste atenção, olha para a história de Israel e não se comporta como os murmuradores, como aqueles que não tiveram fé, aqueles espias que já foram lá colocando medo no povo e por causa disso teve que levar tantos anos para acessar a terra prometida, e quando acessaram a terra prometida tiveram dificuldade de romper com os demônios, com os deuses daquele lugar. E a Bíblia diz que o Deus falou para o povo não se meter com aqueles deuses, expulsa todos, mas o povo não obedeceu ao Senhor por completo e as consequências perduraram. Então obedeça a direção do Senhor, melhor é obedecer do que sacrificar. Então a história da saída do Egito, né, a saída do povo de Israel do Egito, não é apenas um relato histórico, mas é aqui para nós hoje uma metáfora profética para aquilo que Deus quer fazer no seu casamento. E eu já quero que você se apegue a essa palavra e se alimente a sua alma com essa verdade. Quantos casamentos estão presos no Egito da escravidão emocional, da escravidão financeira, da escravidão sexual e da escravidão espiritual?
Quantos casais sentem que caminham, mas continuam presos às correntes do passado? Olha o quanto isso é sério. Quantas mulheres estão lutando contra Faraó e contra os seus cavaleiros espirituais, tentando impedir a libertação da sua casa. Às vezes a mulher está lutando sozinha, porque o homem, o valente, aquele que é para estar ali guerreando na frente, protegendo ela, não está posicionado. Os sacerdotes não estão posicionados nos lares. Meu Deus, tudo isso aqui é consequência, são aspectos de escravidão. Então, se você por acaso identifica que isso acontece no seu casamento, profeticamente eu quero que você creia, hoje é o dia da sua libertação. Então, Nissan é o mês da redenção. Eu quero que você seja intencional para a libertação em áreas que você precisa esse mês. Então, esse é o mês em que Deus abre os céus para tirar o seu povo da servidão e levá-lo à promessa. Então, pega aquelas promessas que você tem aí engavetada, que você pensava que não ia mais se cumprir. Olha, entenda, tira essas promessas da gaveta, traz à presença do Senhor, dizendo para o Senhor, o Senhor prometeu, essa promessa foi o Senhor que me prometeu. Pega essa promessa que está lá descrita na palavra e toma posse e diz para Deus em oração: Senhor, a tua palavra diz, então a tua palavra diz que o Senhor vai fazer isso, faça isso. Eu quero que você seja intencional em nome de Jesus. E aí o que é que você vai fazer? Fala para o Senhor em oração dizendo: Senhor, a tua palavra também diz que a tua palavra, aquilo que o Senhor fala, não volta vazio, até que se cumpra o propósito final, até que chegue ao destino final, em nome de Jesus. E Deus, ele vai agir ao seu favor, porque ele não deixa a sua palavra voltar vazia. Então, use a palavra como artifício, como estratégia de oração. Vamos lá. O que representa o Egito no casamento? O Egito na Bíblia, a gente sabe que representa cativeiro, representa a opressão, representa a servidão. Então, assim como os israelitas, eles eram obrigados a trabalhar para Faraó sem descanso, muitos casamentos estão presos assim, em ciclos destrutivos, e precisam ser libertos. Então você vai ver casamentos com escravidão emocional. Que isso, pastora? Escravidão emocional fala de relacionamentos que são carregados de mágoa, de frieza, de desconfiança, de falta de perdão, de opressão, de tristeza. E a escravidão financeira é um casal que vive debaixo de dívidas, falta de administração financeira, discussões constantes sobre dinheiro. Então aqui é uma escravidão financeira. E a escravidão sexual é quando falta intimidade, tem histórico de traição, de vícios, de perversões sexuais, tudo isso que distorce o propósito de Deus em relação à sexualidade. Nós trouxemos aqui várias lives falando sobre essas questões, então você volta lá para poder você detectar, tem alguma história no seu casamento que você precisa de libertação relacionado aqui à área sexual, leva à presença do Senhor, busque ajuda em nome de Jesus. E a escravidão espiritual, sabe o que é? É provocada pela falta de oração no casamento. É o afastamento de Deus, é a ausência de uma vida de santidade. Isso aqui é a base. Você precisa buscar o Senhor, você precisa estar perto de Deus, próximo a Deus, e você precisa ter uma vida de santidade se você quer ter um casamento liberto. Aqui eu já estou entregando para você a grande chave. Então Deus hoje, ele quer quebrar essas correntes na sua vida. Ele está levantando Moisés dentro de você. É um Moisés sendo levantado e declarando: deixa aí o meu casamento. Deixa aí o meu casamento. Não foi assim que Moisés chegou? Deixa o meu povo ir, Faraó. Deixa aí o meu casamento. Então você vai guerrear contra o adversário, o principado de Nergal, o Deus da guerra que está guerreando contra o seu casamento. E você vai declarar em nome de Jesus: deixa aí o meu casamento. Deixa o meu casamento livre em nome de Jesus. Bota esse diabo para correr em nome do Senhor Jesus. E aí você vai ver que quando o povo de Israel finalmente ele sai do Egito depois de tantas pragas que Deus lançou sobre aquela terra, o coração de Faraó endurecido, resistente, perverso, querendo trazer ainda mais jugo, mais condenação e mais escravidão sobre o povo de Israel. Você vai ver que depois que eles finalmente conseguem, após o decreto final, a morte dos primogênitos, então você vai ver que Faraó diz: não aguento mais, vamos povo, vai embora, porque
O interessante de tudo aqui é que todas as vezes que Moisés chegava perante o faraó para pedir, para dizer, deixa aí o meu povo, deixa aí. Muitas vezes, faraó, ele queria vir meio que barganhar com Moisés. Muitas vezes ele queria vir negociar a libertação. Ei, não negocie a libertação, porque a palavra de Deus para você não vai ficar uma unha sequer. É tudo meu, assim diz o Senhor. Então você tem que sair dessa escravidão, levando você, seu marido, seus filhos, tudo, completamente tudo. Não deixa nada. Aí Faraó ia dizer assim, os homens podem ir, mas as mulheres ficam. Pode ir, mas as crianças ficam. Mas não vai levar os bens, aquilo que vocês conquistaram aqui, fica. Não, negativo. Moisés disse, não vai ficar uma unha sequer. Não aceite o inimigo ter um tiquinho assim de legalidade. Então é isso que Deus ele fala, trazendo aqui essa representação aqui para você. Então você vai ver que o povo de Israel finalmente saíram do Egito depois de muita batalha, depois de muita luta mesmo. E aí quando eles finalmente saem do Egito, que se autodeclaram livres, aí enfrenta um grande obstáculo. Qual foi esse grande obstáculo? O Mar Vermelho. Então através deles vinha Faraó. Atrás deles vinha Faraó e seus cavaleiros. Diante dos obstáculos é quando o inimigo se aproveita da situação para pressionar você, que é para poder ver a sua fé. Na verdade, o inimigo está tentando você para que você renuncie, para que você negue a sua fé, para que você não avance, não continue seguindo olhando para o alvo, enquanto Deus coloca diante de você um grande mar para te dar uma grande oportunidade de posicionamento, para você usar as ferramentas que você já tem. Receba essa palavra no seu coração, se aproprie dela, em nome do Senhor Jesus. Então o Faraó está ali atrás deles, determinados a levar de volta a escravidão. Eu quero que você veja Faraó como o principado que rege esse tempo, para você entender e guerrear melhor. O principado que rege esse tempo é Nergal. Você precisa entender, ele é um guerreiro, é o Deus da guerra. Ele vai fazer de tudo para guerrear contra o seu casamento, mas o maior general, o maior de todos, Jeová Sabaoth, o Senhor de todos os exércitos, está com você e ele não vai arredar o pé, ele não vai deixar você sozinha. Então aqui o Mar Vermelho representa para os casamentos as dificuldades que parecem impossíveis de ser vencidas. E Faraó e seus cavaleiros representam essas resistências espirituais que não querem deixar o casamento ir, que não quer deixar o casamento ser livre, ser liberto, mas tem uma chave poderosa e essa chave está na sua mão. É a vara da autoridade espiritual. Você é um Moisés de Deus, você é uma libertadora, você está aqui sendo treinada, tratada, forjada para libertar o seu casamento. Moisés, ele levanta a vara e o que foi que aconteceu? O mar se abriu. Então isso significa que Deus, ele já te deu autoridade espiritual para você vencer os obstáculos do seu casamento. Aleluia. E hoje o que é que nós podemos trazer aqui sobre essa vara? O que é a vara? A vara é a autoridade, a vara é a palavra de Deus. Veja bem, Jesus venceu Satanás no deserto, foi com a palavra. Use a palavra como a palavra, viva da palavra, alimente a sua alma com a palavra, traga renovação para sua mente com a palavra, proteja os seus ouvidos com a palavra, os seus olhos com a palavra, sua boca com a palavra, proteja, manuseie a palavra, viva a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Deus, e luz para o meu caminho. A sua armadura espiritual precisa ser toda baseada na palavra. Então você vai declarar as promessas bíblicas sobre o seu casamento para poder você vencer esse mar que chegou diante da sua frente. Agora tem uma outra arma poderosa nesse mês, o louvor, aleluia. O louvor é uma arma da tribo de Judá. A tribo de Judá usa essa arma e esse é o tempo de você trazer louvores que exaltam o nome do leão da tribo de Judá. E você vai ver que o louvor, ele vai destruir os inimigos que estão atrás de você, querendo perseguir e manter você ainda, áreas da sua vida presa lá no Egito. Você já é livre, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então use também a oração de guerra, porque a oração de guerra muitas vezes é porque existem batalhas que só são vencidas no joelho, na oração. Existem demônios que só saem com jejum e oração.
E lembre bem que a sua fé não deve retroceder. Use a fé que não retrocede, porque quem confia em Deus não desiste no meio do caminho. Quem confia em Deus não desiste por qualquer situação, por qualquer luta. Não desista, em nome de Jesus. E aí você vê que quando o mar se abre, o que é que o povo faz? Louva, adora, aleluia. Use a sua fé e no percurso já vá adorando. E se você é mais intencional ainda, já louve antes de você ver a vitória. Aleluia. E o que é que o povo canta? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então o povo atravessa o mar e ele vê os inimigos sendo derrotados e o povo levanta um cântico de vitória. Êxodo capítulo 15, versículo 1 e 2 diz assim, ó: Então cantou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque grandemente se exaltou, lançou no mar o cavalo e seus cavaleiros. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me pôs por salvação. Ei, mulher, eu quero que você seja intencional nesse mês. Pegue o Salmo 136 e declare todo ele, todo dia, e você toma posse daquela soberania, do senhorio de Deus, do que o Senhor fez pelo povo de Israel, e decrete que na sua vida assim também será. Assim o Senhor também fará. Deus, ele quer falar algo poderoso, ele quer fazer algo poderoso no seu casamento. Então você vai precisar se levantar para declarar que só o Senhor é o Deus do seu casamento, porque Nergal está querendo o trono, ele está querendo ser entronizado. Quantos tronos nós erguemos no nosso casamento por causa das brechas, dos pecados, mas Deus está dizendo: eu quero ser o Senhor por completo. Quando é o Senhor que está no centro da sua vida, do seu casamento, você vê o agir de Deus. Então eu quero dizer para você algo que está escrito na palavra. Esse jugo de escravidão que eu já falei aqui para você, ele só será quebrado pela unção. Como é isso? Pois bem, olha o que Isaías 10, versículo 27 diz: E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. E o que é o jugo? Você sabe o que é um jugo? O jugo é uma peça de madeira que é colocada sobre o pescoço de 2 bois. Para quê? Para mantê-los em equilíbrio, para mantê-los unidos e guiá-los na mesma direção. Então, os bois, eles carregam, né, os seus fardos. Então, normalmente tem uma carroça, algo para poder o boi carregar. Então, coloca-se esse jugo no pescoço dos 2 bois, que é para eles andarem, juntos em uma só direção. Então, se um boi estiver mais fraco, ele vai sofrer. E se um boi se rebelar, ele machuca o outro. Então, olha só, muitos casamentos estão presos a jugos de opressões. Mas hoje Deus está derramando unção de libertação. Nesse tempo está havendo uma liberação, de uma unção de libertação diferenciada. E essa unção, ela está sendo derramada para quebrar esse peso e trazer alívio. Porque olha só o que foi que Jesus disse. Enquanto o inimigo está querendo colocar um jugo pesado sobre o seu pescoço, Jesus está falando lá em Mateus 11, versículos do 28 ao 30, tomai sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, mulher, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oh, glória! Então você não precisa mais carregar um fardo pesado. O jugo de Jesus já te traz descanso e restauração. Jesus é maravilhoso, aleluia. Eu quero trazer para você aqui um passo a passo para você ter a libertação no seu casamento. Primeiro passo, você precisa identificar as áreas de escravidão. Peça discernimento ao Senhor para você reconhecer onde o inimigo tem prendido o seu casamento. O segundo passo, quebre essas cadeias com a oração de guerra. Esse é o tempo de você fazer oração de guerra, declarando libertação sobre o seu lar, clamando em alta voz e usando a autoridade espiritual, a vara que você já tem na sua mão. Terceiro passo é você erguer um altar de louvor na sua casa. Substitua a murmuração por adoração. Toque louvores que proclamam a vitória de Cristo Jesus. Seja intencional em nome do Senhor Jesus. Consagre o seu casamento ao Senhor. Leia Josué 24, versículo 15 e faça aí uma aliança renovada com o Senhor sobre o seu casamento e haja pela fé.
Aleluia. Então você precisa dar passos concretos de mudança dentro do seu casamento. Libere perdão, busque restauração, decida lutar pela sua casa. Aleluia. Agora eu quero falar para você o seguinte: o tempo da libertação chegou, mas fique atenta aos ataques do inimigo também. Isso também é estratégia de guerra. Aleluia. Então hoje o Senhor está dizendo para você: o Egito ficou para trás. Seu casamento não será mais escravo. Olha o que aqui diz Isaías 43, versículo 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Porei um caminho no deserto e rios no ermo. Aleluia. Glória a Deus. Então cuidado com o inimigo, ele está vindo atrás. Ele está vindo atrás para atacar. Toma cuidado. Então quais os cuidados que você tem que ter contra os contra-ataques do inimigo? Então se posicione em nome de Jesus. Seja bem-vinda, minha amada Flávia. Bom dia, shalom, shalom. Então toda libertação, ela vem seguida de tentativa de contra-ataque. Então, quando o povo de Israel saiu do Egito, Faraó não aceitou a derrota assim, não aceitou. Ele correu atrás para tentar aprisionar o povo novamente. Olha como diz a palavra: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo ia embora, mudou-se o coração de Faraó e de seus servos contra o povo e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E ele tomou 600 carros escolhidos, os melhores carros, todos os carros do Egito, e os capitães, os melhores capitães sobre eles escolheram, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito, para quê? Para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com mão poderosa. Perceba que o Senhor vai permitir a tentação para provar que você tem autoridade, para provar para você mesma que você tem autoridade. Agora, o seu posicionamento de obedecer a voz do Senhor é que vai fazer a diferença. Então eu quero que você saiba que o inimigo, ele nunca vai aceitar perder território, nunca. Ele vai tentar trazer de volta velhas brigas, velhos conflitos no casamento. Ele vai tentar levantar provocações, desgastes emocionais. Ele vai criar distrações tentando enfraquecer sua vida de oração. Ele vai plantar sentimentos de dúvida sobre a restauração do seu lar. Ele vai fazer de tudo para não liberar o seu casamento. Mas o mar vai se abrir. O mar vai se abrir se você se posicionar como Moisés. Lembre, você é uma libertadora. Deus mesmo vai pelejar por você. Aleluia. E aí é Êxodo capítulo 14, versículo 13. E o versículo 14 diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Aleluia. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. O Senhor pelejará por vós. Então, minha amada, não retroceda. Continue avançando, sabe por quê? Porque Deus já decretou a sua vitória. Então, eu quero aqui trazer para você, dizendo que os ataques virão. Todo novo tempo vem acompanhado de uma batalha. Você precisa entender, você não está aqui para viver uma vida de mar de rosas, não. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E eu vim mostrar para você como é que se vence Jesus, como é que se vence usando a autoridade, a palavra de Deus, vivendo na verdade, vivendo a palavra. Então o inimigo odeia ver lares restaurados, casamentos libertos. Só que nesse tempo profético, nesse mês de Nissan, existe um principado específico aqui que está se levantando. Ele já está se levantando contra a sua família, contra o seu casamento. O nome dele é Nergal. Eu já falei um pouco sobre ele em outras lives, mas eu quero aqui trazer de forma bem resumida. Quem é Nergal? Nergal é um deus babilônico de guerra, de destruição, de morte. Ele carrega em suas mãos ânsia, desejo de morte. Então ele era um deus adorado pelos assírios e pelos babilônicos, pelos babilônios, né? Como o senhor do submundo, associado à peste, à calamidade. Então o seu nome significa grande guerreiro. Sua atuação está ligada ao quê? Tragédias,
violência, colheitas destruídas. Preste atenção. Então, o mês de Nissan no calendário hebraico é um tempo de libertação, é um tempo das primeiras colheitas. Só que Nergal, ele vai se levantar para tentar roubar essa unção, trazendo destruição justamente quando Deus quer liberar a vitória. E aí você precisa estar debaixo do favor de Deus, em nome de Jesus. E como é que Nergal ataca os casais? Primeiro, ele tem um objetivo claro aqui. Ele quer enfraquecer e destruir os lares. Então, ele faz isso através de brigas sem motivo aparente. Pequenos desentendimentos que você olha assim, gente, não tem lógica fazer uma tempestade num copo d'água. É uma coisinha, mas o inimigo vai fazer de tudo para que aquele negócio fique grandão. Parece que são grandes conflitos e começa assim a ser um grande conflito, porque ele começa provocando, usando pequenas coisas, sem você perceber. Vigie em nome de Jesus. E aí ele começa a lançar pensamentos de separação, pensamentos de divórcio, e os casais começam a cogitar desistir dos casamentos por coisas banais que podem ser resolvidas. Qualquer pecado pode ser resolvido debaixo da graça, da misericórdia, do favor do Senhor. Aleluia. E ele vai trazer falta de comunicação. Aí um não entende o outro, e aí começa a causar aquele distanciamento, e quando pensar que não, ele está ali inserido no meio do quarto do casal, no meio do casal, na cama do casal. Ele traz falta de comunicação, ele traz adormecimento espiritual no lar. Então a oração e a busca por Deus diminui, o sacerdote não se posiciona, a mulher não faz o seu papel de submissão, e aí começa problemas na intimidade do casal, afeta o relacionamento começa a esfriar, e aí começa a se criar barreiras emocionais, barreiras espirituais. Mas eu quero dizer para você que Jesus disse que o ladrão, ele vem somente para roubar, para matar e para destruir, mas o Senhor Jesus está dizendo para você, eu vim para que você tenha vida, e eu declaro que você terá uma vida de abundância se você se conectar a mim, assim diz o Senhor. Então Nergal, ele é um ladrão de propósitos, ele é um ladrão de casamentos, e sua atuação precisa ser combatida. Você precisa conhecer o seu inimigo para você guerrear contra ele de forma assertiva. Então, como é que você vai vencer Nergal nesse campo de batalha nesse mês? A arma mais poderosa contra Nergal aqui é a arma que foi liberada sobre a tribo de Judá. Aleluia. Qual é a arma? O louvor. Judá significa louvor. É a tribo de onde vem Jesus, o leão da tribo de Judá. Aleluia. Então, quando você escolhe louvar, Nergal não resiste e ele precisa bater em retirada. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 22 diz assim, e quando começaram a cantar e a dar louvores ao Senhor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e os do Monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e foram desbaratados. Os seus inimigos vão ficar desbaratinados, tudo confuso. Aleluia. Hoje Deus, ele está te dando essa nova estratégia. Louve, louve, louve em nome de Jesus. Exalte o nome do Senhor dentro da sua casa e veja o inimigo cair por terra em nome de Jesus. Agora tem um ataque aqui, que esse ataque aqui é terrível. Ele vai lançar ataque aos primogênitos. Então, aqui você tem que entender que há um perigo para primogenitura no casamento também. Entenda isso. Nergal, ele também ataca os primogênitos. Por quê? Porque os primogênitos carregam herança e autoridade espiritual. Então, se você é uma primogênita, você é a primeira filha da sua casa, então entenda, o seu filho primogênito, ele carrega uma autoridade diferenciada. Ele carrega uma unção diferenciada, é bíblico isso aqui. Então lembre-se lá do que aconteceu no Egito. O ataque final de Faraó contra Israel foi exatamente esse aqui. Foi o ataque que veio sobre o Egito, foi a matança dos primogênitos. Só que Deus deu uma estratégia para o seu povo. Então qual foi a estratégia que Deus deu? Para que os primogênitos do povo de Israel não fossem mortos, porque Deus ia liberar mesmo, ia permitir que o anjo da morte viesse
viesse e matasse e destruísse todos os primogênitos, mas para o povo de Deus, ele deu uma estratégia. E ele disse lá em Êxodo capítulo 12, versículo 13, diz assim, ó: e o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. O sangue tem um valor poderoso no mundo espiritual. É por isso que você não pode entregar seu sangue aí a qualquer coisa, né? Tem pessoas que fazem votos e alianças com sangue, fura o dedo e faz uma aliança lá. É feitiçaria isso aí. Às vezes é umas brincadeirinhas, mas já ficou ligado no mundo espiritual, precisa ser rompido. Então, vendo o anjo, o sangue passará por cima de vós e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu feri a terra do Egito. Então a terra do Egito foi ferida pelo próprio anjo da morte, liberado por Deus, com a permissão de Deus, aleluia, porque o Senhor, ele é Senhor acima de todos os tronos, e quando ele quer que os tronos sejam usados para destruir, para trazer justiça contra aquele que estava trazendo perseguição para o povo de Deus, ele vai fazer isso. Ontem eu estava lendo Jeremias 51 com a minha filha e eu estava vendo exatamente o Senhor falando: agora eu me oponho contra a Babilônia. E aí ele foi falando, Babilônia, você oprimiu Israel, agora você não vai mais oprimir ninguém. Eu usava você para oprimir os outros povos, mas agora, porque você oprimiu o meu povo, mesmo o meu povo estando na idolatria, agora você vai se ver comigo. Porque todo aquele que tenta oprimir o povo de Deus tem que se ver com o próprio Deus. Então o sangue do cordeiro nos umbrais da porta aqui era o sinal de proteção. Então o sangue de Jesus cobre e protege os nossos filhos primogênitos. Então seja intencional. O sangue de Jesus cobre e protege tudo o que carrega a primogenitura. Então o que pode ser considerado, além dos filhos, primogenitura nos casamentos? Tem algumas áreas do casamento que carregam um valor especial de primogenitura. Os primeiros anos do casamento, por exemplo. Então, aqui é a fundação que define o futuro do casamento, que define o futuro do relacionamento. A primeira casa, tá? O lugar onde a família começa a crescer, é primogenitura. Tudo que é primeiro, o primeiro filho representa a continuidade da aliança da família. A primeira grande decisão financeira também, muitas vezes isso aqui é uma divisão de águas. A primeira grande decisão financeira é um grande divisor de águas para o casamento. Então, se o inimigo consegue tocar na primogenitura do casamento, ele vai tentar enfraquecer toda a construção futura do lar. Preste atenção, proteja aquilo que é primeiro. Tudo que é primeiro na sua vida, proteja, consagre ao Senhor. Consagre ao Senhor as primeiras horas do seu dia. Consagre ao Senhor os primeiros tempos, os primeiros momentos, tudo que você tem, que você recebe primeiro. Você é a primeira da fila, consagre aquele lugar que o Senhor te colocou ao Senhor. Isso aqui é bíblico, é princípio. E muitas vezes nós não somos abençoadas, porque muitas vezes nós não sabemos os princípios e não ficamos prestando atenção aos mínimos detalhes. Deus colocou bênção de primogenitura sobre você, nas suas mãos. Então tem uma unção diferenciada, porque você recebeu essa bênção. Em nome de Jesus, entenda, você que é primogênita, o diabo vai fazer de tudo para tirar você da presença, para roubar essa unção, porque Deus libera sobre você uma herança diferente, uma herança dobrada. Deus libera sobre o primogênito. Enquanto isso, o diabo vai trazer opressão, muita perseguição sobre os primogênitos. Esse tempo aqui, esse mês, é um mês de você romper com todo esse bloqueio na sua primogenitura. É o tempo de você restaurar essa primogenitura em nome de Jesus. Então, se o inimigo ele consegue tocar na primogenitura do casamento, ele vai trazer destruição completa. Mas o Senhor está te dando caminhos aqui, ensinamentos para você se posicionar. Por isso que nós precisamos resgatar tudo aquilo que foi roubado. E como é que funciona essa questão do resgate da primogenitura? Você vai ver que Esaú, o próprio Rubens, da tribo, né? Das tribos de Israel, eles desprezaram a primogenitura. Então, perderam a bênção. Então, o que é que faz? É desprezar a primogenitura, o pecado. O que faz você perder o seu posicionamento? O pecado. Então, perde a bênção por causa do pecado. Mas em Cristo nós temos a autoridade de tomar tudo de volta, tudo o que foi perdido. Então, para resgatar a primogenitura no casamento, o que é necessário fazer? Arrependimento, pedir perdão ao Senhor por qualquer desprezo, pelas negligências nas primeiras coisas.
Aliança renovada é o segundo passo, é declarar que tudo que foi perdido será restaurado. Renove a aliança com o Senhor, em nome de Jesus. E o terceiro passo é aplicar o sangue de Jesus, cobrir o seu lar, a sua família, com orações de proteção, declarando o sangue de Jesus. Esse é o mês para você orar todo santo dia, toda santa hora, declarando o sangue de Jesus sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre todas as áreas da sua vida, e levantar ofertas de primícias. Então significa que oferta de primícia é você honrar a Deus com uma oferta espiritual, com uma oferta especial, santificando a sua casa. Então essa oferta de primícia, você vai escolher se é um valor financeiro, se é um ato que você vai fazer, um ato de caridade, algo que você vai fazer ofertando ao Senhor. Então olha só, você precisa entender e ser profética. O primeiro dia do mês de Nissan iniciou ontem, né? Dia 29, a partir das 18 horas. E esse portal do primeiro dia vai encerrar às 18 horas também do dia de hoje. Então, você precisa ser profética. Ainda nesse tempo profético, você precisa levantar uma oferta de primícias ao Senhor. Eu já levantei a minha oferta de primícias ao Senhor. O que foi que eu fiz? Eu ofertei ao Senhor uma masterclass de quase 5 horas de relógio, onde eu entreguei o passo a passo de como você vai ser uma ministra de intercessão dentro da sua família. E eu ofertei isso aqui gratuitamente. Eu ofereci para você, convidei você, e quem veio sabe que foi ministrado. Então, quem não veio vai ainda receber a oportunidade de ter o acesso. Mas se você for intencional de assistir essa oferta que eu ofereci ao Senhor, ainda nesse primeiro ciclo aqui do dia, você vai ver bênçãos liberadas sobre você, sobre a sua casa. Você também precisa oferecer a sua oferta de primícias ao Senhor. O que é que você pode oferecer primiciando ao Senhor? O que é que você pode ofertar ao Senhor? O que é que o seu coração começa a queimar? Quem sabe a oferta de primícias que você vai dar ao Senhor é você escolher uma pessoa que precisa de uma oração e você vai fazer uma oração por ela. Você vai fazer uma ligação para ela, vai mandar um áudio no WhatsApp, fazendo uma oração por ela, declarando que as bênçãos do Eterno já estão sendo liberadas para ela. Seja intencional e pergunte ao Espírito Santo o que é que você pode ofertar. Porque quando a gente fala de oferta, a gente pensa só em recurso financeiro. Então, imagine só aí, é sobre isso, é sobre você se posicionar, porque o mês de Nissan, amadas, é o tempo da primeira colheita, sabe? Tudo aquilo que você já plantou até aqui, então você precisa entender, vai vir colheita, não vai ser talvez uma colheita abundante, muito grandona, como o tempo do desfrute, mas vai vir colheita, porque aquilo que você planta, você colhe. Então, o que foi que você plantou? Preste atenção. E os plantios errados que você fez, peça perdão e renuncie. Em nome de Jesus. Você vai viver consequência? Vai, mas comece a plantar diferente em nome de Jesus. Nissan é o primeiro mês no calendário bíblico e Nissan representa um novo ciclo de bênçãos. Então é tempo de colher os primeiros frutos daquilo que você já plantou até aqui. Lá em Levítico, capítulo 23, versículo 10, diz assim, ó, quando entrares na terra que vos dou e colherdes a sua messe, então trareis ao sacerdote um molho das primícias da vossa messe, ou seja, aquilo que você plantou, do que você colheu. Então você vai fazer uma oferta de primícias ao sacerdote. A oferta de primícias deve ser feita ao sacerdote. E a Bíblia diz que eu e você somos sacerdotes reais. Aleluia. Então você precisa ofertar na vida de alguém. Você pode também ofertar na vida do seu sacerdote, honrando a vida dele. É o seu pastor que cobre você com oração. É o seu pastor que traz alimento para você. Se você pegar uma oferta financeira, você vai ser abençoada. Você vai ofertar na vida do seu pastor, honrando a vida dele. Olha que poderoso isso aqui. Você estará cumprindo 2 vezes 2 princípios poderosos. O princípio da oferta de primícias e o princípio da honra. Olha só. Além do mais, o princípio da generosidade. Como é que você não vai ser abençoada? Agora, não faça as coisas por interesse. Faça por um coração grato. Quando você for ofertar ao Senhor, oferte com gratidão. Aleluia. Então, você vai entender que Nergal, ele quer fazer de tudo para roubar essa colheita, mesmo sendo pequenininha.
Que talvez você fale assim, é isso aqui. Aí você desdenha de uma colheita. A sua primeira colheita é as primícias da colheita. Vai ter primícias de colheita aqui, vão ter primeiras colheitas ainda esse mês. É profético, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, é a boca de Deus liberando essa profecia, dizendo, ei, vai ter primeiras colheitas ainda esse mês. Talvez você pense, você fez, trabalhou, você passou o inverno todo plantando, escondida, completamente na introspecção. Você fez plantio, aquilo que você fez no inverno vai começar a colher agora. As primeiras colheitas vão começar a acontecer agora. E você precisa entender, essa colheita é primícias. Então começa a ofertar ao Senhor dessas primeiras colheitas, em nome de Jesus, entregando as primícias ao Eterno. E você vai ver que mesmo que Nergal vem tentar roubar essa colheita, ele vai tentar destruir a sua família no momento da primeira vitória. Ele vai erguer, sabe? Se erguer com fúria, como o faraó veio com seus melhores cavaleiros, com seus melhores carros, com seus melhores cavalos, veio com tudo para impedir a libertação total do povo de Israel. Então o mar estava ali marcando o final do Egito. Então o faraó vem com tudo para destruir, para impedir aquela primeira vitória do povo de Israel. Então, porque ele sabe, o diabo, Deus da guerra, o principado que atua trazendo guerra, ele sabe que uma família forte, se uma família forte dá uma continuidade ao propósito de Deus na terra, outras famílias vão ser fortalecidas e ele vai fazer de tudo para destruir a sua. Não deixe, não permita, minha amada, se posicione. Então quando você oferta, quando você levanta uma oferta de primícia é proteção. Oferta de primícias é proteção para todas as áreas da sua vida. Oferta de primícia vai proteger as finanças do mês. Todo mês você precisa levantar a oferta de primícias. Se você quer trazer isso aqui dentro do contexto financeiro, o que é que você vai fazer? Você vai pegar todos os ganhos do seu mês, todos os ganhos, e você vai dividir o valor que der pela quantidade de dias que tem no mês. Por exemplo, o dia que for 30 dias, você vai dividir aquele valor. Digamos lá, você vai pegar lá R$1.000 e vai dividir por 30. O resultado dessa continha vai ser a sua oferta que você vai levantar. Esse mês, por exemplo, aqui é um mês de 31 dias. Então o que é que você vai fazer? Você vai pegar R$1.000, você vai dividir, deixa eu ver aqui a divisão, dividir por 31 dias, e aí é o resultado. Aqui deu, deixa eu ver, meu Deus, R$32, que ficou baixo, porque ficou na frente aqui. É só arrastar, né? Oh, meu Deus. Abençoa a pastora, Senhor, que tá cansada de manhã cedo, só deve ser. Então você vai ver aqui, ó, e vai dar uma oferta aqui de 30 e poucos reais. Não tá querendo aparecer, deixa eu virar aqui só um pouquinho. Deixa eu ver aqui, R$32,25. Vai ser a oferta de primícia, você vai ficar rica. Você vai ficar pobre se você ofertar muito. Pelo contrário, você vai ficar rica das bênçãos do Eterno. Então, use esse princípio na sua vida e você vai começar a ver o agir de Deus, o mover de Deus na sua vida financeira. Porque haverá uma proteção. Lógico, você fechando as portas, né? Deixando as portas fechadas, as brechas fechadas, porque não adianta você querer ofertar para barganhar com Deus e ficar fora dos princípios da palavra. A primeira proteção que precisa ver é você que tem que fazer. É como eu ensino sempre: pega todos os buraquinhos da parede e vai logo tapando em nome de Jesus Cristo, tá? Então, a oferta das primícias é uma maneira de você santificar o restante da colheita. Saiba disso. O que é que Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10 diz? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, isso significa o quê? Que quando nós consagramos as primícias ao Senhor, Ele abençoa e multiplica tudo que virá depois. Então, até às 18 horas... para você ser mais profética, você pode fazer a oferta das primícias em qualquer tempo, mas hoje é um dia extremamente profético. Se você colocar no seu coração de ofertar até às 18 horas do dia, você levantar sua oferta de primícias, o Senhor vai trazer libertação na sua vida financeira. É vivendo princípios da palavra que você vai ter milagres na sua vida. O milagre acontece quando você vive princípios. Então perceba e entenda isso em nome do Senhor Jesus. Então consagre ao Senhor, consagre a sua vida financeira ao Senhor, primiciando a Ele, e Ele vai abençoar e multiplicar tudo que virá depois.
Em nome de Jesus, faça isso pela fé. Se aproprie, porque aqui, Deus está dizendo, e façam prova de mim para ver se eu não te abençoarei. Faça prova de mim. Então, oferte na vida do sacerdote, oferte na vida de uma pessoa, oferte, seja direcionada pelo Senhor, não vá ofertar na vida de qualquer pessoa. Então, aqui é importante você manter também o princípio da honra, em nome de Jesus. E no casamento, como é que você pode ofertar primícias? Você pode ofertar em oração no início do mês. O início do mês você pode, olha, Senhor, eu vou primiciar aqui no meu casamento, eu vou passar a primeira hora do mês aqui, a primeira hora do dia, o primeiro dia do mês, hoje, eu vou passar intencionalmente orando pelo meu casamento, eu vou declarar, Senhor, eu vou fazer uma oferta aqui, eu vou fazer um voto com o Senhor aqui, nesse primeiro dia do mês, eu vou fazer um jejum pelo meu casamento, eu faça algo para atrair o mundo espiritual em direção à libertação do seu casamento, consagre o seu lar, consagre os planos, planeje. Você precisa fazer plano do que você vai fazer no seu mês. A Bíblia diz que do homem vem um planejamento e Deus, ele traz a assinatura final, a resposta final vem da boca dele. O plano dele é melhor e ele tem plano de paz e não de morte para você. Aleluia. Então, no tempo de qualidade no seu casamento também é uma forma de você ofertar primícias. Então, o dia de hoje, separe esse dia para sua família, priorize o cônjuge, priorize a família. Uma oferta financeira, como eu já falei aqui, um ato profético para abençoar a casa, para abençoar o futuro do casal. Oferte, primicie na vida do seu marido, dos seus filhos, em nome de Jesus. Então, quando nós entregamos as primícias, nós protegemos toda a nossa colheita. Então, quero dizer para você o seguinte, o tempo da libertação chegou. Esse é o dia da sua libertação. E o Senhor está dizendo, o Egito ficou para trás, seu casamento não será mais escravo. Não lembreis das coisas passadas, minhas amadas, nem considereis as antigas, minhas filhas, assim diz o Senhor, porque eis que eu faço uma coisa nova e agora sairá a luz. Porventura você não está percebendo? Eu colocarei um caminho no deserto e colocarei rios no ermo. Então, queridas, eu quero que você entenda, o tempo de cantar chegou. Em nome de Jesus. Então precisamos estar em oração. Eu quero que você declare em nome de Jesus, eu tomo posse da libertação do mês de Nissan sobre o meu casamento. Seja intencional, o meu casamento pertence ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. O Egito ficou para trás e eu entro na terra prometida em nome de Jesus. É a palavra, é esse cetro de autoridade, esse cajado. Moisés tinha na sua mão uma vara, a vara da autoridade. É com essa vara que você vai conduzir o seu filho. Ei, Moisés não usou a vara para bater no mar. Observe que quando ele usou a vara para bater em alguém, o que foi que aconteceu? Ele deixou de entrar na terra prometida, porque ele bateu. Ei, a vara que Deus te dá na sua mão não é para você bater coisíssima nenhuma. A vara é para você abrir caminhos, é para você usar a sua autoridade. Quem bate está usando de autoritarismo. Deixa Deus libertar você desse mal, em nome de Jesus, e usa a sua autoridade. Busque autoridade no Senhor, você já tem essa autoridade. Amém, amadas? O que Deus tem falado para você através dessa live, através dessa palavra? Então eu quero que o seu coração seja aquecido por essas verdades, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos orar juntas agora, em nome de Jesus, para que nós possamos selar essa vitória, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus Todo-Poderoso, exaltado para todo sempre seja o teu nome. Tu és o Senhor dos exércitos, Tu és o Rei da glória, aleluia. Nesta hora, Pai, nós nos colocamos diante de Ti, meu Senhor amado, como mulheres sábias e posicionadas, crendo que Tu és o Deus que restaura, crendo que Tu és o Deus que liberta, crendo que Tu és o Deus que faz novas todas as coisas. A Tua palavra diz que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, meu Senhor. É debaixo desta palavra que nós clamamos agora pelos nossos casamentos, porque, Pai amado, o Senhor disse que aquilo que o Senhor fala não volta para Ti, Pai, de forma vazio, meu Pai, antes de cumprir o propósito. E nós estamos aqui em nome de Jesus para declarar que toda a prisão espiritual que estava segurando a nossa vida conjugal está sendo quebrada agora, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós cancelamos agora toda a obra de Nergal, todo espírito de divisão, de briga sem motivo, de frieza espiritual, de falta de comunicação, de adultério, de desânimo conjugal, em nome de Jesus Cristo.
todo laço lançado contra o nosso casamento está sendo despedaçado pelo poder do sangue de Jesus. Agora o Senhor repreenda a ti, Satanás. É assim que diz a palavra de Deus, e nós usamos, Pai amado, dessa palavra para declarar em nome de Jesus: o Senhor te repreenda, Satanás, para trás de nós, Satanás, porque na nossa frente vai o nosso general, o Senhor dos exércitos, Jeová Sabaoth, vai na nossa frente, e nós declaramos agora que o nosso casamento está sendo restaurado, que o nosso lar será um lugar de paz e não de guerra. Em nome de Jesus Cristo, nós fechamos a porta para o Deus da guerra e declaramos que o príncipe da paz sentará nas nossas mesas, deitará conosco nas nossas camas, conduzirá os nossos relacionamentos com os nossos filhos. A paz que excede todo entendimento nos guardará em nome de Jesus. O amor será restaurado, a cumplicidade renovada, a aliança fortalecida. Nenhuma voz estranha terá autoridade sobre o nosso casamento. Esse é o decreto que nós falamos agora nas regiões celestes e profetizamos agora em nome de Jesus Cristo que esta oração ecoa pelos portais da eternidade e cumpre o seu propósito. Toda palavra de maldição, toda palavra de inveja, toda palavra de opressão lançada contra nós está sendo destruída agora em nome de Jesus. Todos os demônios que vieram a comando de Nergal, o Deus da guerra, vai sendo agora enfraquecido pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus. Eu declaro o fogo do Espírito Santo de Deus sobre todos os demônios agora, consumindo agora em nome de Jesus e afugentando um por um, atormentando em nome de Jesus, desequilibrando a missão agora em nome de Jesus. Missão abortada agora, eu que decreto em nome de Jesus. Nesse primeiro dia desse mês de Nissan, eu profetizo em nome de Jesus Cristo novos decretos liberados do céu de libertação. Eu declaro agora que a palavra de Deus diz que nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar. Nenhuma arma que o inimigo usar contra o seu casamento vai prosperar. Eu profetizo em nome de Jesus. E neste dia, Senhor amado, eu declaro que é um tempo de libertação. Esse mês de Nissan é um mês de libertação. Assim como o Senhor tirou o povo de Israel do Egito, ó Deus, com tua mão forte, com o teu braço forte, em nome de Jesus Cristo, hoje nós estamos saindo de todo o cativeiro debaixo da tua palavra e declaramos, ó Pai, que esse é o tempo das primeiras colheitas. Aquilo que nós plantamos em oração, Senhor, no tempo, no inverno passado, nós iremos colher, irá começar a frutificar, porque assim também se abre o portal da primavera, irá frutificar, começará, Pai amado, a trazer as flores. Meu Pai amado, a grande frutificação virá no final, mas pequenas colheitas nós já viveremos em nome de Jesus. A nossa casa será um altar de adoração, de louvor, de gratidão, que encherão nosso lar com a tua presença em nome de Jesus. O amor entre nós e entre os nossos maridos serão renovados. Eu profetizo, eu ativo esta verdade em nome de Jesus. O vinho de novo de Deus será derramado sobre a nossa aliança. O vinho novo, o vinho novo, o vinho novo, o vinho novo sendo liberado agora. Eu profetizo vinho novo, uma nova unção sobre o seu casamento, uma unção que despedaça todo jugo. É o que eu declaro em nome de Jesus. Os nossos filhos estão protegidos pelo sangue de Jesus. Eu profetizo, eu declaro, eu ativo isso em nome de Jesus. O primogênito não será tocado pelo devorador. O primogênito não será tocado pelo devorador. Meu Deus, e profeticamente em nome de Jesus Cristo, eu oro nesse dia especialmente pela minha primogênita, meu Senhor, que hoje completa mais uma primavera na tua presença. Deus, eu quero consagrar, te renovar a consagração ao Senhor, declarando em nome de Jesus que Satanás não tem direito sobre ela. A unção que foi liberada do louvor sobre ela. Deus, eu quero te lembrar da promessa que o Senhor fez para ela, meu Pai, quando ela ainda era criança, meu Senhor, em que o Senhor já usou vários profetas para dizer que o Senhor usaria ela através do louvor, meu Deus, porque ela é uma levita na tua casa. O Senhor sabe, meu Pai amado, que ela subia no teu altar para louvar, Pai, no ministério de louvor. Hoje ela se encontra afastada. O inimigo pensou, Pai amado, que ia roubar, mas em nome de Jesus Cristo de Nazaré, esse é o tempo de resgate da primogenitura dela, em nome de Jesus Cristo. E eu ativo esta verdade, meu Pai, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo proteção em nome do Senhor Jesus. Libera novos decretos sobre Satanás, meu Pai, em nome de Jesus. E usando a vara da autoridade, eu quero declarar agora em nome de Jesus
A minha primogênita pertence ao Senhor Jesus. E eu consagro, eu entrego a Ti, Pai amado, as primícias do meu dia, as primícias desse tempo, papai. Ó Deus eterno, pedindo ao Senhor cobertura, livramento, e traz ela de volta para o Teu altar, de onde ela não deveria ter saído. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo que o casamento dela, Senhor amado, será levantado, meu Pai, como um grande exército, como um grande exemplo, papai, para outras pessoas também se reconectarem contigo, para a glória de Deus, Pai. Eu profetizo agora, Senhor amado, uma bênção especial sobre cada primogênito de cada mulher desta live, que está aqui nesta live, as mulheres que são primogênitas, meu Pai. Eu libero agora, Senhor, a ativação da Tua promessa. Eu declaro o sangue de Jesus cobrindo agora e protegendo os primogênitos, em nome de Jesus Cristo. Os primogênitos não serão tocados pelo devorador. Toda a primogenitura do nosso casamento será resgatada, em nome de Jesus. O nosso lar será um lar frutífero, cheio de bênção, cheio da prosperidade do Senhor. A Tua palavra diz, Pai Santo, que o sangue nos será por sinal nas casas, ó Deus, em que nós estivermos. O sangue de Jesus Cristo de Nazaré é o que nos protege quando o anjo da morte vai passar, porque esse é o tempo que o anjo da morte passa para destruir, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, repreenda, meu Senhor, todo espírito de morte, de primogenitura nesse tempo. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Pai, intencionalmente, segundo a Tua palavra, declarando agora que não haverá entre nós praga de mortandade. Em nome de Jesus, a praga da mortandade que assola o meio-dia não nos atingirá, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, meu Pai. Nós sabemos, meu Pai amado, que esse é o tempo, meu Pai, que o Senhor permite o anjo da morte vir, Pai, para ferir o Egito, meu Senhor. Ah, meu Pai, o Egito não te quer, o Egito quer aprisionar, Senhor. Ó Deus, quer perseguir o Teu povo. Ah, meu Senhor, mas nós estamos debaixo da Tua cobertura. Eu declaro agora que nós estamos debaixo das Tuas asas, El Elyon, debaixo das Tuas asas estamos em total segurança. Os nossos casamentos, os nossos filhos, tudo está debaixo das Tuas asas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, apresentamos a Ti, Pai amado, as primícias desse mês. Inclusive, Pai amado, eu apresento diante de Ti as primícias desse dia, essa live. Receba essa live, Senhor, como primícia, Senhor, de mais um dia, meu Senhor, dentro desse portal, Pai amado. Ó Deus, o portal da lua nova, o portal de um tempo novo, de um novo dia, Senhor amado, que o Senhor deu, Pai. Em nome de Jesus Cristo, tudo que nós temos vem de Ti, Pai, e nós reconhecemos que a Tua fidelidade é o que nos sustenta. Em nome de Jesus Cristo, como mulheres sábias, nós consagramos as nossas primícias ao Senhor e declaramos agora em nome de Jesus Cristo, honrando ao Senhor com os nossos bens, com as primícias da nossa renda, meu Senhor. E assim nós tomamos posse da promessa que é liberada nesse versículo, Senhor. Ó Deus, em que o Senhor encherá fartamente os nossos celeiros e transbordarão, Senhor, de vinho os nossos lagares. Haverá transbordo de um vinho novo, haverá transbordo de um vinho novo. Em nome de Jesus, consagramos o nosso casamento diante do Teu altar e tomamos posse de todas as bênçãos desse tempo, papai. Que esse mês seja um mês divisor de águas em nossas vidas, em todas as áreas, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, que seja um tempo em que nós experimentaremos, meu Senhor, a plenitude da Tua glória sobre o nosso lar, sobre os nossos casamentos, em nome de Jesus Cristo. E nós declaramos agora para todo o inferno ouvir, em nome de Jesus Cristo. O Egito ficou para trás, eu e a minha casa servimos ao Senhor. O nosso casamento é projeto de Deus, nada poderá destruir o nosso casamento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu ativo esta verdade com fé, para a glória, para a honra e louvor e engrandecimento do Teu nome. Em nome de Jesus eu selo esta oração, Pai, pedindo que o Senhor nos retire desse cenário de guerra, Pai, e o Senhor nos leve, Pai, de volta em paz, em segurança, debaixo do esconderijo do Altíssimo. Ah, meu Pai, banha a nossa armadura com o Teu sangue, restaura a nossa armadura, Senhor, restaura, meu Senhor, restaura, sela essas palavras com o sangue do Cordeiro e lança decreto sobre Satanás. Em nome de Jesus, estamos protegidos pelas Tuas promessas, pela Tua palavra, Deus, em nome de Jesus
Jesus Cristo, e declaramos que esse será um dia em que nós aproveitaremos, meu Senhor, para intencionalmente, meu Pai amado, fazer aquilo que lhe apraz para a glória, para a honra do nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Em nome de Jesus eu selo esta oração para todo sempre. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, glória. O Egito ficou para trás. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nossa casa está debaixo das asas do Todo-Poderoso. Eu amo ver uma mulher intencional se conectando. Aleluia. Glória a Deus. Eu declaro essa verdade sobre vocês em nome de Jesus. Brindo o casamento da minha filha Cristiane. Em nome de Jesus. Amém. Já está selado. Eu profetizo e declaro isso em nome de Jesus. O Senhor dos Exércitos está conosco. Aleluia. Sela Pedro, meu Senhor. Blinda Pedro, meu Pai, em nome de Jesus. Pedro é primogênito. Pedro é perseguido pelo Senhor. Porque todo aquele que é ungido pelo Senhor, há uma perseguição maior, mas eu profetizo e declaro agora em nome de Jesus Cristo que o anjo da morte vai batendo em retirada e não toca mais na vida de Pedro, em nome de Jesus, porque tem uma cobertura do céu sobre ele. Satanás já queria ter destruído esta criança há muito tempo, mas existe uma muralha de fogo em redor de Pedro, porque eu levantei um Neemias, porque eu levantei um Neemias para restaurar os muros desta casa. Recebe agora, recebe agora a confirmação no teu coração, minha amada. Receba o renovo de Deus hoje. Receba um renovo do Senhor nesse tempo profético. Muitas coisas se alinharão. Nesta casa, nesta família, neste casamento, muitas coisas se alinharão. Porque eu procurei alguém para erguer os muros, para restaurar os muros desta família, e eis que eu encontrei um coração quebrantado. Em nome de Jesus Cristo, há uma unção liberada, pelo seu posicionamento. Receba essa palavra da parte do Senhor teu Deus, minha amada Solange, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Passe o dia consagrando. Passe o dia consagrando sua família ao Senhor, minhas queridas. Esse é um dia de consagração, é profético. Esse dia é profético. Há um portal aberto e há uma unção liberada de despedaçar todo o jugo na sua família, no seu casamento, em nome de Jesus. Louvado para sempre seja o nosso Deus, para todo sempre. Aleluia. Deus é fiel, Deus é santo, tremendo na terra. Aleluia, aleluia. Queridas, Deus abençoe em nome de Jesus. Já estou atrasada aqui para o meu compromisso, mas Deus é fiel e eu vou lá também na casa do Senhor ser ministrada pelo Eterno, para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus, que a palavra do Senhor seja infiltrada na mente de Pedro, em nome de Jesus, e na mente de todos aqueles que estiverem debaixo da direção do Eterno sendo conduzido. Levante oração de jejum pelos filhos primogênitos. Faça oração e jejum específica. Esse é o tempo de maior ataque à primogenitura, mas a vitória já é nossa, em nome de Jesus, porque Jeová em si, a nossa bandeira, Ele é o nosso Deus. Em nome de Jesus, queridas, Deus abençoe. Um grande beijo, um grande abraço, em nome de Jesus. Hoje o dia para mim tá um dia assim diferenciado, temos várias programações hoje, então hoje eu não vou poder ter muita interação, mas no tempo que eu vou tendo os intervalos aí, eu vou falando com vocês e liberando sobre vocês aí aquilo que precisa ser liberado, os desafios, né? Tudo que eu preciso ainda liberar lá no grupo. Deus abençoe todas em nome de Jesus. Tchau, tchau.